Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você já vê aí, o Matheus Lopes, que é advogado criminalista e assessor jurídico do Grupo Mato Grossense de Comunicação, para tirar dúvidas suas. Aí do outro lado, doutor, primeiro eu começo perguntando para o senhor, falando de fato dessa comodidade, agilidade que o Pix traz para a nossa vida, mas ele trouxe aí essas possibilidades de fraude. Começo perguntando para o senhor quais são os principais tipos de fraude que encontra através dessa alternativa. Boa tarde, bem-vindo novamente aqui na nossa programação. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os munícipes de Alto Garças, telespectadores. Bom, o Pix, essa inovação de forma de transferências de valores, ela surgiu para facilitar a vida das pessoas que trabalham com dinheiro, enfim, precisam movimentar financeiramente, e extinguiu algumas, como TED, DOC, enfim, uma agilidade maior. Só que, consequentemente, junto com isso, veio as fraudes, veio os golpes, veio as práticas de crimes e de ilícitos utilizadas nessas ferramentas. Bom, em regra, geralmente, as pessoas usam o Pix simulando vendas, simulando compras ou simulando pagamentos, mandando mensagem diretamente para as pessoas, e as pessoas acabam fazendo essa transferência, e aí é onde surge a ilicitude aí, e o golpe, que está cada dia mais crescente e aumentando os índices a nível nacional, regional e estadual. Bom, existe alguma lei ou alguma regulamentação, doutor, que protege o consumidor desses tipos de fraude? Tem a proteção pós-golpe, porque não tem como você criar uma lei para proteger a questão de não acontecer. Isso é muito da pessoa. Mas, assim, temos primeiramente o Código Penal, que tem um crime específico, na questão de estelionato, apropriação indébita. Então, esses crimes, geralmente o mais comum é estelionato, tem enquadramento dentro do estelionato, do crime de estelionato. E temos as ferramentas que os bancos já estão utilizando, com determinações e resoluções do governo, do Banco Central, enfim. Há uma mudança dos procedimentos com criação de mais mecanismo na ferramenta de proteção para evitar esses tipos de golpes. Por exemplo, o Bradesco e Sicredi e Sicobi têm uma ferramenta de que, se eles suspeitarem da transferência, eles suspendem a transferência imediatamente. Você vai fazer a transferência e não faz. Às vezes, valores altos, locais, por exemplo. Eu fui final do ano para São Paulo, fiz alguns pagamentos em São Paulo, quando eu fui fazer um outro pagamento, não fez, suspendeu. Para avaliação, porque não era comum eu fazer, nunca fiz transferência por lá, foi a primeira vez. Então, o próprio banco criou esse mecanismo para tentar evitar a fraude. Mas, posterior ao fato, aconteceu, você caiu num golpe, aí é tomar as medidas judiciais e criminais. E o banco? O senhor falou desses métodos que eles têm de proteção. A pessoa caiu num golpe. Ele, de uma forma ou outra, mesmo tendo todos esses mecanismos que o senhor mencionou, ele tem alguma responsabilidade sobre esses casos ou não? Tem. No caso concreto, sim. Nós temos que analisar cada caso. Há algumas decisões em tribunais dizendo que, quando é culpa exclusiva da vítima, o banco não teria essa obrigação. Mas, a maioria dos casos, há sim uma responsabilidade do banco, principalmente na esfera civil. Por exemplo, há golpes via Pix que eles utilizam o número do banco. O número oficial do banco utiliza dados e índices do banco para aplicar. Então, leva a vítima ao erro. Ou outros que é a fragilidade mesmo, por exemplo, clonagem de cartão de crédito. E é uma responsabilidade do banco, não do consumidor. Então, assim, cada caso é cada caso, mas, em regra, há uma responsabilidade do banco. Aí, judicialmente, o banco vai demonstrar que foi culpa exclusiva da vítima, que não foi, enfim, houve outra situação superveniente, mas, em regra, tem a responsabilidade como prestador do serviço. Bom, e quando o golpista, doutor, ele é identificado, quais são as medidas legais que a vítima deve tomar? Primeiro caso, sofreu um golpe ou percebeu um golpe, já caiu no golpe, é procurar a delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência sobre o fato e procurar um advogado, porque, em caso de identificação do aplicador do golpe, do autor do fato, ou em caso de também recuperar os valores, conseguir recuperar os valores, a vítima tem que, além de fazer o procedimento criminal, entrar com uma ação civil, de indenização
ou de levantamento desses valores para si próprio, né, de restituição. Então, o passo é esse, procurar a delegacia de polícia e procurar um advogado. É justamente isso que eu iria perguntar para o senhor. Eu caí num golpe, então a primeira alternativa é procurar primeiro a polícia para depois procurar um advogado ou o banco, ou essa ordem não tem essa ordem, ou depende de cada caso? Como que seria, doutor? Depende de cada caso, né? Mas após o golpe, o ideal é que você procure um advogado e a delegacia. Há pessoas que vão na delegacia sem advogado. Eu sempre recomendo ir com um advogado porque ele já começa o trabalho, né? Você procura um advogado, faz o boletim de ocorrência, notifica o banco, né, das transações e depois vai estudando as medidas cíveis cabíveis, né? Se for uma responsabilidade do banco, ação de indenização, enfim, reparações. Se localizou o indivíduo e conseguiu aprender valores, a restituição desses valores. Se a transferência ainda não foi efetuada, porque, como eu disse, o Banco do Bradesco, por exemplo, ele aceita, retira o dinheiro da sua conta, mas não faz a transferência imediata. Às vezes, dependendo da situação, ele fica ali meio pendente, né? Então, assim, às vezes o dinheiro nem chegou a fazer, não chegou, o banco ainda está analisando a transação, às vezes dá tempo de recuperar. Então, enfim, é esse procedimento. Advogado, delegacia, banco e futuramente judiciário, caso, né, tenha uma outra determinação, outra situação. O senhor, como advogado aqui da nossa região, tem acompanhado, de fato, essa crescente, preocupante, a gente diria, dessa situação de golpistas aqui no nosso extremo sul do estado, doutor? Sim, por exemplo, em Altaraguaia, um dos maiores índices de tipos de ocorrência criminais é o estelionato, né? E assim, não é só o via Pix. O Pix é um dos tipos de golpes. Há pessoas, por exemplo, que aplicam golpes em pessoas que estão... Questão do empréstimo. Mandam uma mensagem, olha, você tem um dinheiro, né, mas tem que pagar uma contrapartida para o banco liberar. Recentemente, o nosso escritório em Altaraguaia, nós tivemos que fazer um boletim de ocorrência, por quê? Nós atuamos, tem uma parte, né, que a doutora Nilce que atua em previdenciário, e tem precatórios e retroativos para as pessoas receberem. A pessoa estava com o slogan do escritório, mandava a mensagem, olha, seu dinheiro está em conta, mas precisa pagar imposto de renda. A pessoa ia lá e pagava. Uma pagou, as outras nos ligou. Imediatamente nós já fizemos um comunicado, divulgamos na imprensa, fizemos um boletim de ocorrência. Então é importante que as pessoas que estão na iminência de cair num golpe desse, que procure, né? Se foi o banco, procure o banco, ligue para o seu gerente. Se foi um parente que ligou, falando que está precisando de um dinheiro, que está numa estrada, ligue, né? Foi o escritório de advocacia da qual trabalha para você, ligue para o advogado, doutor. Você recebeu uma mensagem assim, assim da sua assessoria ou do seu secretário, né? É para pagar, não é? Enfim, porque aí você evita, né? Você evita o acontecido. Porque depois do acontecido, aí é as medidas mais drásticas e mais lentas, mais morosas, né? Eu, particularmente, uma vez me mandaram mensagem dizendo que eu tinha FGTS para receber. E eu não trabalho de carteira assinada, eu sou um profissional liberal, né? Então, assim, na hora eu detectei, mas tem muita gente que trabalhou de carteira assinada algum período e às vezes acha que tem, né? Então, assim, o primeiro passo de dica é o seguinte, suspeitou, liga para a pessoa que se identificou, doutor, mas não se identificou como parente, como meu advogado, como banco, como tribunal de justiça, né? Se identificou como uma cobrança. Não faça, vai atrás. Hoje você tem o Gov, você tem o MT Cidadão, que são os aplicativos que você olha a sua vida. Né? Chegou a mensagem lá, você está em débito, a CNH vai ser suspensa, que é outro tipo de golpe muito famoso agora. Sim. Aí manda você pagar R$100 e poucos, lá 200, 500 mil. Vai lá na minha carteira digital, olha se a sua CNH, né, como que está, vai no Detran. Então, assim, é tomar esses cuidados, né? Percebeu, ou a pessoa que se apresentou vai atrás daquele órgão que ela se apresentou e cheque, né, para ver, para evitar o prejuízo. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, por ter sanado essas dúvidas. Nós esperamos sua visita aqui para a gente falar de outros assuntos aqui na programação da TV Rio Garças, viu, doutor? Eu que agradeço os telespectadores, agradeço o convite, dizer para toda a comunidade que fique atento. É claro que tem tipo de golpes que não depende de você, por exemplo, clonagem de cartão de crédito, aquelas questões dos saques, às vezes as pessoas fraudam, conseguem clonar a sua conta e retirar os valores. Aí já é um procedimento de, né, buscar a delegacia, buscar o advogado, entrar com uma ação, porque a responsabilidade não é sua, mas assim, em geral, 80%, 70%, 80%, 90% dos golpes a gente dá causa, né? A pessoa, a vítima dá causa. Por inocência, por desdeixo, às vezes igual está numa estrada, meu sobrinho me pediu aqui um dinheiro, vou passar, né? Então, assim, evite isso, procure, converse, se atente, porque depois o prejuízo é muito grande, muito difícil de retornar, né? De conseguir reverter. Então, deixa aqui meu abraço, acho que consegui ajudar alguém, fico muito feliz e estarei sempre à disposição.